Começando mais um podcast no outro giro, dessa vez com Lucas Marinho. Vai falar sobre legalização de imóveis aqui no Parque Mambucaba. Lucas Marinho é oriundo do Parque Mambucaba e vai dar suas considerações iniciais aqui no nosso podcast. Ô Cleito, quero aqui agradecer a você esse espaço, né? É importante esse bate-papo para que a gente traga para a nossa população a importância, né, da parte imobiliária, né? O sonho realmente de uma pessoa, ele se concretiza quando você realmente tem o seu documento definitivo do imóvel. E a gente vai falar sobre isso hoje. Isso é muito importante, muito importante. Eu moro aqui no Parque Mambucaba há muito tempo, né, e sei a dificuldade que muitas pessoas têm em relação à legalização de imóveis. Ô Lucas, assim, em relação às suas qualificações profissionais hoje. Então, eu tenho formação em ciências contábeis, administração e serviço imobiliário, né? E tenho uma pós-graduação em direito imobiliário. Então, Muito bom isso, né? Muito bom. Para mim tá novidade essa questão da ciências contábeis, né? Eu realmente não sabia. A gente se conhece há tanto tempo e eu não sabia que você tinha esse vasto currículo aí, incluindo as ciências contábeis. Muito bacana. Bom, aqui no Parque Mambucaba, vamos começar pela história, né? Eu acho que a história é bem interessante. Você é morador daqui há muito tempo. Como é que surgiu esse loteamento? Conta um pouco da história do Parque Mambucaba, daquilo que você conhece do Parque Mambucaba. Passa aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? Como é que surgiu tudo isso, loteamento? Conta um pouco da história do Parque Mambucaba pra gente. então, ressaltando aqui que tanto eu quanto você somos nascidos aqui no Parque Mambucaba, É né? isso aí. Nós amamos essa terra Muito bom. e procuramos formação para que trouxesse hoje informação, um meio legal para que as pessoas realmente resolvam as suas questões, né? Cada um dentro da sua área. O Parque Mambucaba, ele é formado por dois loteamentos, né? O loteamento Parque Perequê, que ele pega da rua Francisco Bezerra da Silva, para quem está nos vendo, é a rua do batalhão, né? Do batalhão da Polícia Militar, aquela rua é Francisco Bezerra da Silva. E ele vem até a rua Mário das Graças Toledo, que é a rua do SAI, né? Sim, Rua sim. do SAI. Então, o loteamento Parque Perequê, ele é dessa região. É um loteamento que ele pertencia ao seu Osmário Dias, né? Seu Osmário Dias, ele era o detentor da escritura dessa região. E o loteamento Parque Mambucaba, ele é um loteamento que ele inicia-se na rua Francisco Guedes da Silva, que é a rua da antiga empresa de ônibus Eval, e segue sentido o Campo da Gringa. Então, nós tínhamos esses dois loteamentos lá dos anos 60, 70, e que ao longo do tempo, né, ele não foi totalmente legalizado, e hoje em dia a gente deve ter no máximo 10% da população com seu RGI final, né, tendo aí 90% das pessoas ainda na posse. Assim, a quantidade é muito pequena, né, Lucas? Muito pequena, considerando o tempo, né? Esse tempo todo aí de existência do bairro. Quantidade muito pequena, 10%, assim, é bem pequena. Então é interessante essa informação, porque assim, a gente tem essa divisão, então, né? A gente tem o Parque Perequê, que é um loteamento, e o Parque Mambucaba, bem interessante. Então o Parque Mambucaba, por ser, a princípio, territorialmente falando, maior, contempla ali o Campo da Gringa. Sim, contempla o Campo da Gringa. E o loteamento Parque Mambucaba, ele tinha lotes de 20 por 60, que é 1.200 metros quadrados, 50 por 50, 50 por 100. Então eram áreas grandes. E foi um loteamento feito pela família do Francisco Magalhães de Castro e vendido na década de 70, né? E as pessoas compraram seus lotes inteiros e ao longo do tempo foi dizimado, né? Um lote de 1.200 metros quadrados, hoje ele tem 6, 8, 10 famílias nele, né? Entendi. Só que, assim, através das leis sendo atualizadas, né, a lei fundiária, a gente consegue hoje em dia regularizar um imóvel a partir de 125 metros quadrados, né? Nós temos uma lei aprovada na Câmara Federal em 2017, que você consegue fazer essa regularização a partir dessa metragem, entendeu? Entendi. A metragem é relativamente pequena, né? 125 metros quadrados é um tamanho relativamente pequeno, considerando que muitos lotes por aqui são 10 por 20, né? Que são 200 metros quadrados, né? E a quantidade de pessoas, então, que tem o compra e venda. E essa questão do compra e venda, como é que é esse documento, como é que funciona? Porque aqui no escritório, por exemplo, já apareceram algumas pessoas, não, eu sou o proprietário, tal, aquela coisa toda, e quando você vai ver, a pessoa tem só um compra e venda, né? Ela não é, de fato, a proprietária daquele imóvel. Ela tem ali um documento de compra e venda, né? Que é um documento de posse, né? Direitos possessórios,
E aí você vai explicar tudo isso para a pessoa e até ela entender leva um tempo. Muitas pessoas têm realmente dificuldade de saber o que é um documento de posse, o que é uma escritura pública. Você se depara com isso com muita frequência? Assim, ainda mais na nossa região, né? Como eu te falei, é um percentual muito grande, né, de pessoas que não têm o RGI, e as pessoas, elas ficam muito apegadas ao recibo de compra e venda, o chamado recibo de gaveta, Isso né? aí é. Recibo de gaveta. Só que assim, todo bairro, ele tem o seu RGI, e Sim, todo RGI tem um dono, claro. né? E cada RGI é acompanhado de uma inscrição municipal, que é o chamado IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Ao longo do tempo, né, as pessoas que eram donas dessas áreas grandes foram deixando esses IPTUs atrasados, e quando vem alguma regularização, quando vem algum cadastro imobiliário novo, quando a prefeitura fazia algumas ações, ela ia derrubando algumas inscrições dessa. Entendi. Porque as pessoas deixavam aí 10, 20 anos o seu IPTU parado, numa área grande, a prefeitura precisava recolher imposto. Claro, claro. Né? Que o IPTU ele é apenas o imposto recolhido, porque a máquina pública precisa de receita para poder trabalhar. Justamente, né? justamente. E aí a pessoa tem aquele recibo de gaveta, de uma porção pequena, de 100, 200, 300 metros, ela acaba sendo encontrada na residência, ela é cadastrada como um posseiro, né? Chama-se a posse mansa, porque você encontra pessoas que têm 10, 20 anos em cima de uma residência, entendeu? Então Sim. ela é um posseiro manso naquela área. Ele passa a ser o dono da posse. Sim, claro. Não o dono do título formal, né? Que está dentro do cartório da nossa região de Angra dos Reis. Entendi. E essa diferença aí entre a posse e a propriedade, ela é muito extensa? As pessoas realmente encontram dificuldade de compreender, olha, você tem sim, você está aqui há muito tempo, você tem a posse, tem um documento antigo, Estou dizendo isso porque na semana passada, aqui no escritório, eu peguei um cliente, ele disse, não, eu tenho um documento, inclusive registrado em cartório. Quando eu fui ver, o documento realmente era um documento registrado em cartório, mas era um reconhecimento de firma, de um documento de direito possessório. E aí eu tive que explicar para ela aquela diferença toda, né? E as pessoas têm realmente essa diferença. É muito trabalhoso chegar aí nessa, vamos dizer assim, nessa transformação de uma posse para uma propriedade hoje? As pessoas elas se atrelam ao registro da assinatura delas. Você tocou num tópico interessante. Você registrar a sua assinatura é apenas registrar a sua assinatura, ir lá no cartório e registrar ela. Sim. O registro daquele documento não existe. Claro. O cartório ele não pega um recibo de gaveta e registra eles. Não tem essa possibilidade. Mas quando você registra a assinatura como um comprador e alguém como um vendedor, você passa a ter um documento, né, que alguém te passou e que você assinou, mostrando que você tem uma área, né, você pagou um valor e que você vai usufruir dela. Não que a título de RGI, né, de escritura pública, te dá o direito final. Sim. Mas você tocou num assunto interessante, né? Como está isso hoje? Né? Isso embaraça a cabeça das pessoas? As pessoas têm facilidade de entender isso? Ainda não. Entendi. Né? E é importante a gente salientar isso, principalmente na nossa região aqui no Parque Mambucaba, porque a gente já encontra dentro da nossa área de atuação, a gente encontra muitos conflitos, né? Aparece muita gente com RGI aqui, querendo ações para reintegração de posse, e a gente procura, hoje em dia, levar uma informação para que as pessoas venham legalizar o seu imóvel. Né? Olha, você está dentro de uma posse. Só que ao longo do tempo, as mudanças nas leis, né, os entendimentos jurídicos, eles vão te dando acessibilidade a fazer a coisa legalmente com mais tranquilidade e com menos tempo. Sim. E com menos gastos, né? Porque algo que pairava na cabeça das pessoas é o seguinte, eu não vou mexer com escritura porque isso é muito caro. Ah, sim, claro. Isso está fora da minha alçada, entendeu? Hoje não, hoje nós temos alguns mecanismos legais que te levam a ter o seu RGI final, né? Com um valor acessível. Você monta uma equipe e através dessa equipe que você tem de trabalho, você consegue levar a pessoa a ter o seu RGI, ter a sua casa registrada, ter a sua escritura pública, né? É até interessante porque assim, né? Você tocou num ponto também importante que eu já vi na prática aqui no escritório. Às vezes chega um cliente e ele fala assim, eu queria fazer essa legalização, tal, mas realmente é caro. Só que quando você pega e vê a estrutura que a pessoa montou naquele lote ali, naquele terreno ali, né, naquele espaço 10 por 20, 200 metros quadrados, a pessoa montou uma casa, assim, ela tem lá hoje 400, 500, 600 mil, se você for analisar, né, ela teve um investimento alto. E
Para legalizar, é um valor que chega às vezes a 10%, 15% daquilo tudo. Né? Acho que nem atinge tudo isso. E tu vai explicar isso para a pessoa: olha, você tem um patrimônio, né? Um patrimônio relativamente bem valorizado. Considerável, né? Considerado, até porque teve um investimento realmente. Só que o valor que você vai pagar, ele é um valor proporcionalmente baixo naquilo que você construiu. Então, ou seja, é diferente de uma pessoa que está começando agora, né? Que ainda tem uma construção às vezes pequena, né? E aí pode ser que dê essa diferença de realmente valor. Mas a maioria das pessoas que querem legalizar, elas têm um imóvel com um valor já bem considerado, né? Então, assim, não fica tão caro assim, né? E quais são os documentos, qual que é o caminho para legalizar tudo isso? Você tocou num ponto interessante. A nossa região, ela é região muito valorizada, né? Sim. Nós temos aqui no entorno as melhores praias da região, né? Eu costumo dizer que próximo da gente aqui, a 2 quilômetros, tem uma das melhores praias da região, com segurança, limpa, né? Com acessibilidade. As cachoeiras são as melhores também no entorno aqui. Isso faz com que os imóveis aqui sejam extremamente valorizados. A gente está no dia a dia da comunidade, a gente não vê imóvel barato aqui na região. Verdade, Não vê. verdade. Outra coisa, outro ponto favorável aos imóveis aqui da região é o comércio. O nosso comércio aqui do Parque Mambucaba é muito forte. Comparando com a cidade de Angra toda, né? Sim, comparando com a cidade. Eu ainda arrisco dizer que o nosso comércio ele é um dos o mais forte de Angra. Sim, né? sim. Ele é muito Eu forte. concordo, A gente está no concordo. entorno da construção da terceira usina nuclear, um bairro com mais de 40 mil habitantes. Você encontra aqui grandes empresas empregando mais de 50 pessoas, entendeu? Dentro de um bairro igual esse, nossa, o potencial é muito grande. Então isso eleva, né, o valor dos patrimônios aqui. E ao longo do tempo as pessoas têm procurado investir bem no seu patrimônio. Você encontra obras muito bem feitas. Nós temos aqui bons profissionais na região. E aí, quando a gente vai falar na questão do investimento, a gente encontra algum entrave, que as pessoas acham caro, né? Acha que no momento para ela não é interessante. Mas torna-se interessante porque hoje, se você tem um imóvel extremamente legalizado, você consegue fazer um financiamento. Justamente. Você consegue ir a qualquer banco e dar ele como uma garantia, né, de um dinheiro que você precise. Você às vezes quer fazer um investimento fora daqui. Então, o imóvel legalizado, ele te traz essa segurança. Claro. Não só a segurança de você ser o dono realmente, Sim. mas a segurança de você poder financiar o seu imóvel ou realmente você dar ele como uma garantia. Nós estamos aí num momento ímpar na região, que é onde tem tido muita procura de pessoas aposentadas querendo morar aqui. Sim, sim. Só que verdade. as pessoas às vezes têm uma condição de um financiamento, né? A pessoa tem uma aposentadoria tranquila, ela quer financiar, mas a gente encontra quase 90% dos imóveis sem escritura que a pessoa possa realmente financiar. Às vezes, em vários casos, você encontra a pessoa, algo interessante também, importante falar aqui, você encontra a pessoa com escritura do terreno. Ela não tem a área construída verbada. Entendi. Uma outra assombração que existe, entendeu? Entendi. Você tem o RGI do terreno, né? Mas da área construída você não se preocupou em contratar um profissional, que é um arquiteto, para que ele venha desenhar o seu imóvel, né? Ou às vezes um advogado, um corretor, para que ele possa, junto ao poder público, aprovar aquilo que foi feito e você averbar aquilo dentro do seu RGI, que aí você dá um up muito grande. Sim, né? sim, Você sim. consegue transformar o seu imóvel com um potencial muito tranquilo. Ou seja, a legalização dessa área do imóvel e tal traz uma valorização a mais, né, para esse imóvel. Né? Então, assim, as pessoas que têm imóvel no Parque Mambucaba, é importante, então, que elas procurem fazer esse tipo de legalização, né? Legalizem de fato. Por mais que encontrem uma dificuldade ou outra, esse processo não é um processo rápido, né? Até que a gente sabe é um processo um pouco demorado. Então, isso também é importante porque a pessoa consegue fazer todo esse processo aos poucos, né? Não necessariamente de uma vez, ela pode fazer aos poucos. E isso é bem interessante. Até porque para você vender o imóvel também legalizado é mais fácil, né? Baseado no que você acabou de dizer em relação ao financiamento. Às vezes a pessoa ter um fundo de garantia, alguma coisa que ela pode pegar ali e tal, para poder estar fazendo a compra. E realizando, na verdade, o sonho, né, de ter um imóvel próprio, né, uma residência própria e legalizada. Então, isso é muito, muito interessante. Agora,
como é que é o plano diretor aqui de Angra? Do Parque Mambucaba, na verdade. Vamos falar do Parque Mambucaba. Contempla Angra dos Reis também, mas aqui no Parque Mambucaba, como era, como está hoje a questão do plano diretor? Então, você tocou num outro ponto muito interessante. O plano diretor, né, até para quem está nos assistindo, ele é o que rege, né, as leis do nosso município. Sim. E no tocante à questão imobiliária, é o que direciona como vai funcionar, que área que você pode legalizar com tanta metragem, qual que seria a outra. O nosso plano diretor, o último, né, a última mexida que deram nele foi em 2021. Nós estamos aí há 4 anos sem mudança no plano diretor. Isso não é bom. Entendi. A gente precisa, como a cidade é muito extensa, é uma cidade muito procurada para moradia e para trabalho, o plano diretor ele precisa ser revisado todos os anos. Tem uma informação de que nesse ano agora, no meado do ano, vai ser feito, né, algumas ações nos bairros para trazer a comunidade junto com as associações para discutir a mudança do plano diretor, né? Que nessa questão imobiliária ele é tão importante porque ele consegue dimensionar que área que você pode trabalhar com menor proporção de terreno, que área que você pode trabalhar com a maior proporção, até para você entender, hoje um terreno vago, né, dependendo da área, com menos de 400 metros quadrados, você não consegue legalizar ele, um terreno vago. Entendi. Né? Agora, um terreno pequeno de 100 metros, 100 e poucos metros quadrados, com a área já construída, você já consegue legalizar ele. Então, só para você entender a discrepância do que é a situação. Sim, claro, né? Claro. Ele vago, dependendo da localidade, 400 metros. Né? Ele, com qualquer que seja uma loja, uma kitnet construída, a partir de 100 e poucos metros quadrados, você consegue já legalizar ele, até porque nós temos uma lei de 2017, né, como eu falei aqui, ela deu uma amplitude muito grande para você fazer essas questões da regularização fundiária, né, que a gente tem o REURB-E, o REURB-S, é onde hoje a gente pode estar se debruçando com muito mais tranquilidade, com muito mais acessibilidade, para estar legalizando imóveis aí com pequena faixa de área construída e pequena faixa de área territorial. Entendi. No início a gente estava falando aqui, você fez um comentário, né, sobre a questão do Parque Mambucaba e o Parque Perequê, e você disse que no Parque Mambucaba a quantidade, o tamanho, né, na verdade, em metros quadrados desses terrenos, eles eram 20 por 60, né, a grande maioria, na verdade, né, ou seja, assim, é uma quadra, é um terreno bem extenso, né, são 1.200 metros quadrados. E com isso, hoje em dia, a gente consegue ver ainda, em alguns locais, as pessoas constituindo condomínios. Como é que funciona isso? Assim, como é que essa questão do condomínio? A pessoa vai ali, eu posso constituir um condomínio aqui, eu vou fracionar esses terrenos. Como é que funciona isso? Isso é legal? Isso pode? Isso é permitido pela prefeitura? Como é que funciona essa questão? É outro ponto muito importante, né? Com a bolha imobiliária que deu na Europa em 2015, muita gente que estava lá trouxe, né, esse padrão de construção para o Brasil. E aqui em Angra nós fomos agraciados, Parque Mambucaba inclusive. Você olha em alguns pontos aqui do bairro, nós tivemos alguns condomínios. Você pega um terreno de 20 por 60 e foram feitos 16, 18 apartamentos. Né? O município ele permite que você institua condomínio, né, dentro das normativas dele. Deixando um espaço para administração, né, deixando um espaço de área vaga, né, mantendo as divisas, né, com a vizinhança, aquela questão de você não ter janelas para vizinhos, sim, coisas claro, todas, claro. né? Então, de uns 4, 5 anos para cá, o nosso bairro principalmente foi muito fomentado com isso. E você chama-se fração ideal, né? Você tem um lote de 20 por 60 e você cria aí 18, 20 frações ideais. Você compra um apartamento daquele e você passa a ter uma fração ideal de X metros quadrados dentro daquele condomínio, e ele respeitando, obviamente, o que o município apresentou. E aí nós tivemos aqui, acredito que uns 8, pelo menos, né? Foram feitas aí mais de 100 residências, todas com RGI, cada um com o seu RGI independente, no qual você inicia a primeira construção e já consegue vender as outras na planta, entendeu? Isso ajuda o construtor, né? Ajuda o empreendedor que está investindo, porque você consegue apresentar um projeto já aprovado, claro, e pronto, claro. Apresenta uma casa modelo para a pessoa que deu uma ida lá, gostou, e ela compra dentro da planta, entendeu? Muito bom, muito bom. Eu te fiz essa pergunta, assim, porque a gente vive isso, né? Eu moro num condomínio e tal, e você vai ver, às vezes, o condomínio,
ele não é um condomínio legalizado, ou seja, as pessoas foram ali, eles criaram aquilo ali, né? Ah, não, ó, bota um portão aqui e tal, mas não tem uma legalização, né? Algumas pessoas ali dentro procuram, às vezes, legalizar, conseguem legalizar, né? E outras pessoas não. E elas constroem casas, como eu falei agora há pouco, casas que têm um valor, né, bem considerado, assim, e não legalizam. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: essa questão da cobrança do IPTU em relação ao imóvel localizado dentro de um condomínio, por exemplo. Eu te faço por qual motivo? Porque eu já tive aqui no escritório o seguinte: a pessoa veio, não, eu não estou pagando o IPTU da minha área construída, eu estou pagando o IPTU da área toda do condomínio proporcional à área que eu construí. Como é que funciona isso? É dessa forma mesmo? Teria que ter aí um desmembramento para a pessoa pagar somente o IPTU da área dela construída, ou ela tem que pagar essa fração aí da área toda? Na verdade, a pessoa ela paga o IPTU da área construída, né? Sim. E ela paga da área de uso comum. Porque quando você institui um condomínio desse, igual a gente viu muitos aqui no Parque Mambucaba, na Avenida Magalhães de Castro, na Rua 30, na Rua 36, Rua 24, tem várias ruas que já tem esses condomínios aqui. Você paga, você pode olhar lá dentro do RGI dele, que ele tem seus 40, 50 metros quadrados, né? Que dá 2, 3 pavimentos, vai dar em torno disso aí. São frações de 4 por 6, 4 por 8, é mais ou menos esse tamanho. Quando você tem 2, 3 pavimentos, vai dobrando em área construída. Sim. Então você paga sobre a área construída, né? E a área de uso comum, que é aquela área vaga, claro, entendeu? Porque sim. o que acontece? Você deixou ali uma entrada de 3 metros para um carro passar, tanto você quanto o vizinho do final pode usufruir daquilo ali. Então Sim. você tem que pagar. Entendi, claro. Normalmente, nesses condomínios, ele tem uma área de uso comum. Lá é pedido que se deixe uma área de uso comum, que é para uma festa, né? Você tem ali uma área de piscina, Sim. uma churrasqueira. Então, essa área todo mundo paga. Entendi, Todo mundo claro. paga por ela, Claro. entendeu? Então, aquele que tem uma casa maior, na verdade, uma área construída maior, acaba pagando um valor maior, né? Ó, em toda proporção. Sim, toda a proporção. Entendeu? Na área construída e também na área de uso comum. Tá, é interessante. E ali tem essas partes de área de uso comum festiva e tem a parte administrativa, porque esses condomínios ele precisa ter uma área administrativa. Você precisa Sim. ter uma pessoa diurnamente ali recebendo uma documentação, recebendo um ofício, entendeu? Sim. Porque não é uma área que você acessa ela facilmente. Sim. Né? É uma área restrita. Sim. Quando se tem um interfone, você consegue tocar, entrar lá e conversar com alguém. Mas o correto é você, no início dele, já ter uma base administrativa para que seja... tem tipo um porteiro ali, né? Tomando conta daquilo ali. Que aí você tem que ter um zelador interno, porque o poder público ele não pode entrar ali. Sim, né? claro. Você tem 18 casas ali, o poder público não entra lá dentro, na 18ª casa, para poder retirar o lixo. Entendi. Então você passa a ter um administrador que ele pode ser ele pode acumular funções, ele pode ser um zelador, um carteiro, pode ser o faz tudo ali, né? Sim, claro. Entendeu? Então, é uma área que você precisa entender que ela tem que ter dentro desse condomínio, a área administrativa também. Entendi, interessante. E a questão do desmembramento. Eu digo porque, assim, aqui o pessoal eu já vi, né? Eu sou o dono da parte de baixo. Mas a parte de cima da residência eu vendi para uma terceira pessoa. É muito comum isso, ô Lucas, encontrar isso. Não, eu sou o dono só da parte de baixo. A parte de cima não, é de outra pessoa. Eu vendi a laje. Como é que funciona isso? É comum acontecer aqui? Então, é comum acontecer, igual a gente está falando, eram áreas grandes e que ao longo do tempo, aqui foi colonizado por muita gente de fora. Sim, né? sim. Igual a gente falou, nós somos nascidos aqui, mas os pais são de fora, Sim. né? São de outros estados. Então foi trazendo muita gente. Trazia um irmão, trazia um primo, trazia um parente. Aí você pegava um terreno aí e dividia ele em 4, 5 famílias. Aí você tá embaixo é um dono, em cima é outro, e no terceiro pavimento é outro. E as pessoas não se atentam em fazer o que precisa ser feito corretamente. Igual ele vai lá, faz um recibo de gaveta, olha, vendi a laje, né? Vendi a laje para a pessoa com tantos metros de frente, por tantos de fundo, com acesso de 1 metro de escada, e não pode ser feito bem assim. Entendi. Né? O importante é que você tenha uma equipe que te dê assessoria para que você faça uma planta. Né? A importância do arquiteto aí. A importância de um profissional da área que é um arquiteto, ele faça para você uma planta, até porque engraçado que essa semana estava até resolvendo uma questão sobre isso, né? Do rapaz ter comprado um pavimento superior e não ter vistoriado
totalmente. Uhum. Quando ele foi ver agora que a pessoa desocupou, a área que ele achava que tinha, ele não tem, né? Ela está menor um pouco. Então, quando você tem um profissional da área, um arquiteto, ele vai lá, vai fazer um desenho do que você está comprando em cima, Uhum. aí você já procura um outro profissional da área, um advogado, um corretor que possa te assessorar, sabendo se realmente a documentação está bem feita, bem amarrada, Sim. porque é importante que você tenha dentro do seu documento as informações de quadra e lote, Uhum. porque todo bairro ele é constituído de quadra e lote. Você está dentro de um lote e dentro de uma quadra. A Sim. gente falou de lotes de 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados, mas você faz parte daquele. Uhum. Você às vezes tem 100, 200 metros, mas você faz parte do lote X da quadra X. Entendi. Então, essas informações, elas precisam estar dentro de um documento. Uhum. E quem vai te dar essa assessoria é uma pessoa que está na área Sim. imobiliária, que vai te trazer essas informações para uma segurança no futuro. Uhum. Vai que no futuro você precise entrar com ação judicial para resolver alguma demanda, quando você tem um documento que apenas te diz assim, olha, eu comprei um pedaço da laje, Uhum. entendeu? Que me diz que eu tenho tanto de frente por tanto de fundo, e assinou as partes. Entendi. E não é bem por aí. Sim, Por claro. mais que você faça um documento básico, né, um recibo de compra e venda, se atenta a ter um profissional que te ajude, né, e fazer um desenho para você, e os profissionais que te assessorem, trazendo a informação, né, do ponto que você está no bairro, que te traz a informação de quadro e lote para você estar bem amarrado em termos de um documento de posse. Entendi. Aqui já aconteceu algumas vezes a pessoa vir, eu queria fazer um documento de compra e venda, tal, dessa forma, tal. Aí você vai, atende a pessoa, aí você tá ali, né, na qualidade de advogado, aí eu explico. E a pessoa diz, mas é que eu tive numa lan house, e na lan house me cobraram X, né? Bom, não estou dizendo aqui que seja uma questão a técnica, né? Às vezes a pessoa consegue, inclusive, ter um documento ali com as características e os requisitos válidos de um compra e venda. Mas é um documento que a pessoa copiou ali na internet, baixou e está passando para aquela parte. Existe esses documentos, já pegou documento, por exemplo, de compra e venda dessa forma, que faltou algum elemento importante e a pessoa não conseguiu legalizar da maneira que deveria, ou mesmo com um documento que está faltando isso, faltando aquilo, mesmo assim já conseguiu ser legalizado, ou pela uma outra forma, de uma outra forma, ou você acredita que, independente de ter o documento de compra e venda bem amarrado, consiga legalizar hoje o imóvel no Parque Mambucaba somente com o IPTU, por exemplo? Então, foram algumas perguntas dentro de uma, né? Foram. É importante salientar o seguinte, né, que quem pode promover um documento, né, seja ele um recibo de compra e venda, é um escritório de contabilidade, de advocacia, um escritório de contabilidade com corretor junto, né, uma imobiliária. Uhum. As lan house, elas não têm essa prerrogativa. Sim, claro. Né? Até porque nós temos o COFES, que é o Conselho Federal, e o CRES, que é o Conselho Regional. Uhum. Esporadicamente, eles estão fazendo ações nessas lan house para poder justamente pegar o exercício legal da profissão. Claro. Porque a gente, de alguma forma, se preparou para isso. Sim, claro. Até para dar uma segurança. Porque quando a gente coloca a mão para promover um documento para um cliente, a gente está assumindo a responsabilidade. Justamente. A gente responde juridicamente pelo que está fazendo por ele, até porque eles nos pagam por isso, né? Justamente. Então, assim, eu nunca vi um documento promovido em um setor desse que tenha dado um resultado positivo para o cliente. Nenhum deles. Eu já vi pessoas perdendo seus imóveis por não se atentar, né, em fazer um documento correto. Uhum. Ela foi lá eles vão qualificar a pessoa, né? Qualifica vendedor e comprador e coloca o que você leva lá. Eu comprei um terreno de tantos metros na rua fulana de tal, entendeu? Uhum. E não atenta para você colocar como que você chega naquela rua, qual a acessibilidade, qual a quadra e lote. Né? É importante você colocar que nas qualificações você tem que, se a pessoa for casada, o vendedor tem que entrar o marido e a mulher, Uhum. entendeu? Sim. Os dois precisam aparecer, precisam assinar. Uhum. É onde você dá garantia para a pessoa que está comprando. Claro, porque, claro. Como que você tem uma companheira, né, que não assinou um documento de venda do imóvel? Sim. Lá na frente ela pode requerer Claro, o direito claro, dela, claro, entendeu? Então a pessoa está justamente. com problema. Uhum. Eu já vi, inclusive, uma pessoa que comprou um imóvel aqui no Parque Mambucaba, que foi apenas assinado pelo esposo, a esposa não assinou, e passou um tempo, ela entrou na justiça, eles estavam em processo de separação, ela deixou a coisa acontecer, Uhum. ela entrou na justiça e ganhou o direito dela. Sim.
Sim. E aí a pessoa que comprou, para não perder tudo, ela teve que pagar de novo a metade. Entendeu? É complicado, né? É Tudo bom. por causa de um documento que não foi bem formalizado, né? Justamente. E aí, respondendo agora outra parte da pergunta. Quando você tem um documento feito por um profissional que te dá essas garantias e te traz essas informações dentro do documento, seja ele um recibo de compra e venda, um documento básico, você consegue avançar com a Sim. resolução do que você precisa. Uhum. Hoje a gente, quando a gente inicia falando de transformar uma posse numa escritura, o primeiro passo é você pegar o recibo de compra e venda da pessoa. A pessoa me procura, olha, eu quero transformar a minha posse num RGI, né? Quero ter o meu RGI definitivo, a minha escritura consolidada, beleza. Me traz o seu recibo de compra e venda. Até para saber se no recibo você colocou os confrontantes, Uhum. se para saber que naquele recibo tem a quadra e lote que você quer legalizar, Sim, entendeu? Se as informações batem, né? Se existe a pessoa que te vendeu, se ela está na cadeia sucessória de quem está o RGI lá no início. sim, Então tem toda uma informação juntando uma com a outra para que você dê sequência, mas ela passa por um recibo simples, claro, desde claro. que ele seja bem formalizado. Entendi. Entendeu? E aí, quando a pessoa não tem, porque a gente sabe que a gente está aqui há muitos anos, a gente sabe que algumas pessoas não têm nem um compra e venda, né? O tempo foi passando e ela consegue legalizar essa área, esse imóvel? Então, nós temos um outro fator, né, que é a regularização que esporadicamente a prefeitura faz. Uhum. Já teve alguns recadastramentos, é chamado recadastramento, que a prefeitura ela fez nos anos 2010 e 2012. Quando você não tem nenhum documento do imóvel, né, mas você é o posseiro ali. Uhum. A prefeitura ela passa, né, ela faz um cadastro inicial, como você é o dono, Uhum. e a partir dali ela passa a cobrar um IPTU seu. Entendi. Né? Aquele IPTU ele te dá alguma garantia? Não te dá. Uhum. Mas ele mostra que o poder público encontrou você como um posseiro no local. Sim. E ao longo dos anos, né, isso vai passando, você vai ganhando força dentro daquela propriedade. Uhum. Porque você veio contribuindo com o poder público. Olha, eu estou aqui, eu tenho pago os meus impostos em dias, Uhum. e quando a gente fala das mudanças de lei, que ela traz algumas legalidades melhores para você resolver, é nisso daí. Quando você pega uma pessoa que ela foi encontrada pelo poder público há alguns anos, ela vem pagando o seu IPTU, né, ela passa a ter uma ficha na prefeitura lá, né? Você busca um mapa cadastral, ela vai aparecer lá. O fulano de tal, ele está cadastrado aqui há 5, 10 anos. Você pega aquela ficha inicial e a partir dali você começa a dar uma força para que a pessoa possa começar a legalizar o seu imóvel, entendeu? Entendi. Então, assim, e eu vou tentar complementar com uma pergunta. Bom, a prefeitura faz esse tipo de trabalho, né? E aí a pessoa começa a pagar o IPTU e tal. Isso seria, em tese, tá? Em tese, já por parte do poder público, um pontapé inicial para que aquela pessoa pudesse legalizar aquele imóvel lá na frente. Porque assim, vejamos, se a pessoa está ali, né, naquele imóvel, e aí tem essa questão da prefeitura passar para fazer o recadastramento e a pessoa começar a pagar o IPTU, já é um ponto inicial para que ela consiga legalizar o imóvel dela lá na frente. A prefeitura passa as informações para a pessoa caso ela queira legalizar o imóvel, ou ela tem que realmente procurar os profissionais. Não parte isso da prefeitura em momento algum, ela tem que procurar os profissionais para legalizar. O que você consegue ver na prática sobre isso? Eu vou melhorar a pergunta. A prefeitura hoje, Angra dos Reis, ela tem um plano, um projeto para legalizar esses imóveis no Parque Mambucaba, em toda a Angra? Vamos fazer aí um levantamento de quem não tem aí o RGI, vamos tentar. Tem isso da prefeitura ou não? Não tem. Nós tivemos, foi interessante que agora em 2022, eu conversando com um deputado na Assembleia Legislativa, ele é parceiro do ITERJ, que é o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, que mexe com a parte de regularização fundiária. Sim. E o ITERJ vai justamente em áreas, né, que, igual a nossa aqui, grande parte dela não está titulada, né? Tem o posseiro, mas não tem a titulação final. Então, o que o ITERJ fez em 2022? Nós trouxemos o ITERJ aqui para o Parque Mambucaba, Frade, Bracuí e Japuíba, né? Quando nós trouxemos o ITERJ, o Estado, para dentro do município, despertou no município,
né, algo interessante. Falou, opa, É. eu tô com o Estado Sim. dentro sim, da minha casa legalizando. Sim. E o Estado, ele apenas precisa do município para assinar a planta que o Estado achou. Entendi. É assim que funciona. Como a gente falou no início aqui, que o loteamento eram de lotes 20 por 60 e assim vai, né, de 1.000, 2.000 metros quadrados, hoje o Estado vem em 2022, trouxemos uma topografia, eu tenho no meu Facebook, no meu Instagram, a gente fazendo esse mapeamento aqui na região do Parque Mambucaba. Frade, tive no Sertãozinho, Bracuí. A gente fez o seguinte, trouxemos o ITERJ para cá, com a topografia, eles fizeram um levantamento de uma primeira quadra, até para quem vai nos ouvir, as pessoas me encontram na rua e perguntam sempre como é que está esse andamento do processo. Uhum. Nós mapeamos o Parque Mambucaba da avenida principal, né, Magalhães de Castro, Rua Getúlio Vargas, e a Rua São José, a Rua 26, né? Famosa Rua 26. Famosa Rua 26, o lado esquerdo dela ali. Nós fizemos essa primeira quadra, encontramos ali mais de 5.000 pessoas aptas a pegar o seu RGI, né, a sua escritura gratuita. Olha, interessante. Fizemos um levantamento topográfico, a topografia nos entregou as plantas, nós encaminhamos ela para o município, para o meio ambiente tomar ciência do que a gente encontrou, assinar e nos devolver a planta, né? Uhum. Para poder a gente dar sequência com o próximo passo, né? Uhum. Que é a CRF, né? A primeira certidão de regularização fundiária que a pessoa que foi encontrada tem direito. Entendi. Que é onde você cumpre os requisitos, que é o documento dela que ela tem naquele local, quantos anos ela tem ali, a questão social, né? Sim. Existe dentro dessa legalização um teto que você tem de composição de grupo familiar financeiro, até X valor você está dentro, você está isento, o Estado ele cobre para você. Entendi. E aí as pessoas perguntavam assim para a gente, nós fizemos inclusive o cadastramento dessas pessoas aqui na Igreja Católica. O padre nos cedeu o espaço ali, a gente levou uma equipe para lá do ITERJ, né? E ficamos ali por bastante tempo fazendo o cadastramento do pessoal. E foi nos perguntado, peraí, mas como que vai ficar o dono do RGI? Uhum. Né? O que o Estado faz? O Estado ele faz o levantamento igual foi feito e ele encontra ali o dono da área, igual nós falamos aqui. Uma parte dessa área que a gente mapeou era do antigo seu Osmário Dias e a outra dos Magalhães de Castro. O Estado ele publica no Diário Oficial convocando esses donos do RGI para ir até o Estado. Uhum. Ó, senta aqui, vamos negociar. Eu tive na sua área lá, legalizando essa primeira parte, eu encontrei quase 5.000 pessoas aptas a ter o RGI. Né? E essas pessoas têm 10, 20, 30, 40, 50 anos lá. Uhum. Vocês podem até movimentar uma ação, Sim. né, de reintegração de posse contra essas pessoas. Mas agora o Estado vai até defender essas pessoas. Sim, claro. Entendeu? Claro. Elas têm requisitos para estar. Requisitos para conseguir o documento. Conseguir o documento. Então o Estado ele faz a mediação, né, Uhum. de comprar esse RGI dessas pessoas Entendi. para passar para essas pessoas que o Estado achou no local. Entendi. Então nós estamos com um projeto, 80% dele pronto, Uhum. paralisado no município. Parece que agora ele vai voltar a andar, que o município entrou em parceria com o Estado, Bom. para que a gente possa titular essas pessoas em breve, né? Uhum. A gente deve fazer numa escola grande aqui a titulação. E dando um gancho nisso, o que é interessante quando você tem o poder público te ajudando? Nós tivemos no Bracuí uma ação igual a essa. Primeiro local que nós fomos fazer a titulação em Angra foi no Bracuí. Uhum. Né? Quando a gente chega para titular no Bracuí, o dono do RGI, que era o Banco Bradesco era o dono do RGI daquela área. Ele vê o Estado titulando, a primeira coisa que ele faz é lançar um leilão virtual. Ele lança, ó, estou vendendo milhões de metros de área no bairro Bracuí, né? Entendi. Para quem tiver interesse em comprar. Uhum. Porque ele não ia entrar em guerra com quem estava ali. Até porque nós já encontramos ali terceira geração de famílias morando naquele local. Ah, claro. Até Entendeu? pelo tempo, né? Pelo tempo, justamente. Então a gente chegou ali, quando a gente vai titular aquela turma, o Bradesco entra com leilão virtual, né? Para poder vender aquela área. E isso desperta, né? Uhum. Empresário de fora. Fala, pô, Sim. tem uma área. Porque o empresário de fora, ele está olhando a área verde ainda. Sim. E não entende que ali tem X famílias morando já, né? Ou seja, o litígio ele vai ser extenso e bem demorado, né? Demorado. E aí o que a gente fez? Através dos defensores públicos que são do Estado, que estavam cedidos para o ITERJ,
nós conseguimos conseguimos uma liminar para derrubar o leilão que o Bradesco estava colocando virtual. Nada mais justo, né? Nada mais justo, até para defender as pessoas que estavam ali e mostrando por que o Estado estava ali. Né? E aí foi feita uma reunião no ITERJ, né, na Regente Feijó, lá no centro do Rio, com o pessoal do Bradesco, para começar, né, chegar num bom senso, né, para que o Bradesco vendesse, né, o título que eles têm ali, para poder, inclusive, passar aquelas pessoas que foram encontradas naquela localidade. A importância do poder público municipal estar junto é a questão de você encontrar alguns entraves e o poder público municipal te ajudar a resolver. Lá no Bracuí nós tínhamos ali alguns córregos, né, que casas próximas aos córregos, elas não poderiam ser tituladas. Só que o município ele podia manilhar o córrego, ele podia trazer algumas ações que ajudasse esse morador também a ser titulado. Porque imagina, o morador da rua de cima, o meu irmão mora na rua de cima, pegou o título e eu tô na rua de baixo, não peguei. Ou seja, a prefeitura deveria ter um comportamento, né, até para poder demonstrar que o imóvel ali, a pessoa ela está exercendo o seu direito de propriedade, de posse, e está tendo também a questão social, né? A prefeitura deveria igualar, né? Ah, vou fazer por de cima, vou fazer por de baixo, ou seja, tinha que ter um comportamento do município em prol dessas pessoas, no sentido de ajudar mesmo essas pessoas, né? Sim. Acho que seria bem interessante. Agora, mais interessante é saber que o Estado teve esse comportamento aqui e a prefeitura agora passou a integrar isso e está com a intenção de ajudar. Basicamente isso? Sim. Eu tenho visto agora, recentemente, a prefeitura se declinando, né, para estar caminhando com o Estado e também caminhando sozinha, né, na parte do REURB-S, que é o REURB social, que você consegue atingir famílias que estão no CAD único. Ah, né? Você sim. encontra muita gente que está inclusa no CAD único, que não tem documento algum do seu imóvel, e a prefeitura pode entrar com ação, ela já tem os profissionais da área dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que pode levar rapidamente, né, porque assim, quando o poder público ele quer agir, os outros órgãos eles têm que baixar a cabeça e estar em parceria, né? Sim, claro. O que vale é a prefeitura acionar o cartório de Angra para passar as informações que a prefeitura precisa e encontrar as pessoas que hoje, dentro do REURB-S, podem ser contempladas, né? E conseguir o seu título rapidamente e mostrar que o município pode se desenvolver, porque quando a gente falou inicialmente de imóveis assim muito valorizados numa região, mas você imagina hoje, né? Vou ressaltar isso porque eu falo muito diurnamente. Você pegar aí o seu valor, vamos supor, você aposentou, né? Você recebeu lá os seus direitos de 20, 30 anos aí numa empresa e você vai investir aí 300, 400, 500 mil reais no imóvel, mas sem segurança do documento final. Quem vai colocar hoje R$500 mil no lugar? Né? O imóvel é bacana, vale, bem acabado, é bem estruturado, mas espera aí, e documento? Aí não adianta. Não adianta, eu estou em cima de um recibo de papel de pão, como diz a turma, entendeu? Recibinho de gaveta. Não dá. Eu vou botar aí, hoje ninguém bota nem 100 mil verdade. no jogo, entendeu? Então, verdade. assim, a gente está falando de uma coisa muito séria. Sim, então, claro. por isso que a gente, ao longo dos dias, ao longo do tempo vai passando, nós temos feito essa parceria, inclusive, né, de alertar a população a importância. Eu venho conversando muito, falou, gente, principalmente onde eu tenho passado, falei, olha só, você tem pago IPTU, pelo menos do local, porque as pessoas querem reivindicar muito. Elas querem reivindicar o lixeiro diretamente. IPTU? Elas querem reivindicar o cara pintando o meio-fio, quer reivindicar tudo, mas peraí, você paga pelo menos o imposto predial territorial urbano, que dentro dele tá a taxa de lixo, tá algumas outras demandas, você tem que contribuir com o município, a máquina não aguenta, né? A gente cobra, mas a gente apresenta também algumas situações. Inclusive, essa dívida de IPTU, ela pode ser cobrada na justiça, né? Judicialmente, né? Judicialmente. E além das questões legais em relação à cobrança, a pessoa pode ter aí o imóvel até penhorado nesse sentido, né? Então, assim, as pessoas realmente elas precisam fazer o pagamento. Também entendo que a prefeitura tem que caminhar junto, né, com esses projetos, com essa intenção de legalizar, né, facilitar esse acesso à legalização. Eu acho que isso também depende do poder público, né? Agora, Lucas, e
Quais são os meios, então? A gente tem um meio de legalização para chegar no RGI. Quais são os meios? A gente tem a legalização através daquela pessoa que tem o documento de compra e venda, e aquela pessoa que não tem. Como é que ela fala? Ah, não tenho compra e venda, não tenho nada, moro aqui há 20 anos. Como é que eu faço para legalizar? Então, até para emendar com o que a gente estava acabando de falar aqui, a gente fala muito com o morador sobre isso, a importância dele ter um cadastro imobiliário, né, que é o chamado IPTU. Você tem? Não tem. Então vamos fazer um levantamento topográfico, achar a quadra e o lote que você está, pegar os seus documentos pessoais, né, pegar pelo menos umas 2 testemunhas aí que sabe que você reside aqui há X tempo, para a gente iniciar um processo de um cadastro imobiliário. A gente inicia o processo para que a prefeitura venha reconhecer ele, né, como um posseiro pagando IPTU naquela área ali. Entendi. Né? E aí a pessoa fala, mas eu vou contrair dívida para mim? Não, você não vai contrair dívida. Né? Você está contribuindo com o município e eu vou te alertar mais ainda. Né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha gente, nós moramos numa área de segurança nacional por causa das usinas nucleares. Sim. Nós estamos na 3ª usina sendo construída. Amanhã ou depois, a gente precisa de uma evacuação, né? A gente precisa desocupar a área, né? Preciso fazer um trabalho aqui. Como que o poder público vai indenizar a pessoa? Entendi. Se dentro do cadastro dela de contribuintes do município, aquela pessoa não, claro. Né? Ela não aparece. Ah, não, eu não quero nem saber de pagar imposto. Não é pagar imposto, vai muito mais além do que... Claro. Vai você ter um cadastro perante o município, que se o município precisar encontrar você, ele vai encontrar você, porque quando você olha dentro do seu imposto, tá lá, valor venal do imóvel, né? Isso, vem no IPTU, né? Vem no IPTU. Quanto é o valor venal do seu imóvel, né? Você tem um valor emocional, porque você construiu, você ralou para chegar até ali. Isso aí. Né? E o poder público ele tem um valor venal pelos profissionais que ele chama para poder avaliar. E é dentro disso que vai chegar num consenso amanhã ou depois para que você seja indenizado pelo poder público. Claro. Entendeu? Às vezes, a gente encontra muito imóveis grandes que interessa para o município. A pessoa tem uma área de 5 metros quadrados, interessa para o município fazer uma creche, fazer uma quadra. Mas você chega lá, às vezes a pessoa não tem documento nenhum. Entendeu? Justamente. A pessoa não tem. Mas quando você tem, quando você tem um documento inicial, você vai lá e fornece ao município. O município começa a negociar com você. Igual a gente tem alguns imóveis aqui no Parque Mambucaba alugado. Né? Os imóveis são alugados aqui no Parque Mambucaba. Para que a pessoa pudesse ter alugado para o município, ela tem que ter apresentado um documento. Sim. Né? E o primeiro passo é a pessoa pagar ao município o imposto para que o município reconheça ela. Tipo, em tese, sou o dono, né? Pago o imposto. Justamente, o município olha lá e fala, não, realmente eu encontro ele aqui, dá para a gente começar a formalizar, né, algo dentro desse aspecto. Então, a gente fala de um aluguel, a gente fala de uma desapropriação, que é uma venda, né? Nós temos hoje poucas áreas ainda no Parque Mambucaba extensa. E essas áreas hoje interessam para o município. A gente precisa de uma rodoviária no bairro, a gente precisava de uma área grande que comportasse toda a estrutura do poder público, né? Sim. Que você pudesse ter uma região administrativa ali, que você pudesse ter o CRAS, que você pudesse ter ali o Conselho Tutelar, que você pudesse ter um Detran atuando aqui dentro. Hoje a gente precisa... Seria excelente. Excelente. Você estende 50 quilômetros para o centro de Paraty e 60% de Angra, para mexer com o documento. Sendo que a gente poderia ter isso aqui dentro de uma área. Então, você que é dono de uma área grande, né, se não tiver legalizado, procure se legalizar. Que o poder público pode achar você e querer comprar essa área sua, né, que é a chamada desapropriação, para criar um grande centro administrativo para a gente. Para a gente não precisar ir no final do bairro, atrás do Conselho Tutelar, que funciona hoje, para você não ter que ir na Rua 36, no CRAS, para não ficar pulverizado nessas demandas. Você vai só no local e consegue resolver sua demanda toda. Entendeu? Até pela questão de mobilidade também, né? Às vezes pessoas que precisam estar nesses locais são pessoas que pode ser que tenham dificuldade em se locomoverem, né? Ah, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir aqui, então tem que andar muito para poder resolver. E tendo um local apropriado para isso seria bem mais tranquilo. Falando nisso, e o comércio da região, né? Como que é? Precisam de legalização? Precisam ser legalizados ou não precisam? Como é que é isso? A gente falou agora do morador em si, né? Ó, fica atento aí, né? Cria um cadastro imobiliário do seu imóvel, para que se amanhã ou depois o município precisar ele te encontrar, para que você esteja bem legalizado. Não é questão de pagar imposto. Sim, né? claro. É de estar documentado.
Então é importante que você faça isso através de um cadastro imobiliário. Inclusive, nós temos uma equipe pronta para te atender e te dar todo o mecanismo para que você comece, né, a ter uma posse consolidada. E também temos uma equipe preparada, né, para que você possa ter o seu RG final através desse primeiro processo que você passou. O nosso comércio local, né, é um comércio bem aquecido, né, um comércio que mantém inúmeras famílias aqui na região. Temos grandes empresários aqui investindo no bairro. Temos notícia de outros empresários vindo de fora para cá. Tem investimentos altos vindo aqui para o Parque Mambucaba. Só que, assim, grande parte dos comerciantes aqui, 70% deles, ainda não é documentado. Entendi. Né? A pessoa faz um grande investimento, a gente vê muitos comércios bacanas, bem acabado, bem definido, com as suas fachadas a chamada fachada em AC, né? Muito bem definida, mas aí você conversa com a pessoa, fala assim, olha só, você tem um alvará de funcionamento? Você não tem. Como é que é? Você fez todo esse investimento, entendeu? Você, né, até para você que não está assistindo, vou dizer para você, olha, regularize o seu imóvel, né? Regularize o seu comércio, é muito importante, é uma segurança primeiro para você, entendeu? É isso que a gente vem falando, porque até para aquele cliente que é um pouco organizado, ele vai querer acessar um comércio que ele esteja documentado. Até para fechar alguns negócios também, né? Tem empresas que, eu compro desde que tenha isso, aquilo. Tem que apresentar a documentação necessária para algumas questões. Por exemplo, olha, eu perdi uma compra, uma venda, né? Às vezes grande, porque eu não tinha esse documento, não tinha aquele, né? Deixei de prestar um serviço porque não tinha tal documentação. Então, é importante trazer essa legalizar, né? Demais, sabe por quê? Recentemente eu peguei um imóvel numa rua no Parque Mambucaba, no extremo, uma loja muito bem feita, ampla, né? Só que o dono não estava preocupado em documentação nenhuma. E veio uma farmácia querendo investir, querendo alugar. E a primeira coisa que ela perguntou para ele foi isso: você tem o quê de documento? Porque eu preciso, a partir do documento que você tem, eu tenho que ir até o município e me documentar. Sim. Né? Que eu tenho que ter um farmacêutico, tem que ter toda uma equipe trabalhando aqui, dando suporte ao cliente. Ele falou, não tenho nada. Aí ele procurou, a gente conversou, falei, tá vendo a importância? Você fez um investimento altíssimo, né? O seu imóvel tem um padrão muito bom, mas você não tem nenhum documento. Não adiantou muita coisa, né? Não adiantou, não. Não. Então, assim, a gente vem trazendo essa atenção, botando essa... Não é medo, é trazendo uma certa atenção e preocupação. Informando, né? Mesmo, informando, né? Justamente. Para que o comerciante local, né? Ele, como ele já é um guerreiro, né? Já é um vencedor, ele vá mais à frente. Sim, claro. Ele se documente, ele se organize, porque é tão importante quando você receber uma equipe de fiscalização, você poder apresentar, olha, eu estou dentro do padrão que o município exige. Né? E dentro dessa fala também, deixar aqui um apelo ao município. Né? Nós estamos hoje com um secretário de comércio muito legal, uma pessoa que é comerciante. Olha que legal. Ele entende do assunto, né? Um cara humano, já conversei com ele algumas vezes. Nós estamos, inclusive, para fazer uma reunião grande aqui no Parque Mambucaba, convocar os comerciantes, para que ele coloque a junta que ele tem lá do empreendedorismo, lá da secretaria, à disposição. Porque também paira muito no coração do comerciante o problema que ele vai ter, o caminho que ele precisa percorrer para legalizar o imóvel dele. Sim, claro, claro. Você, às vezes, dependendo do imóvel, você tem que ter a vigilância sanitária te dando alvará. Você precisa ter o corpo de bombeiro junto, entendeu? Você precisa de um cadastro imobiliário, né? Tudo se inicia nisso. Se você não tem um IPTU, você tem que gerar um IPTU, né? Seja ele comercial, tem que ser o comercial para que você comece a legalizar o seu imóvel. Tem comerciante, Lucas, que não tem um CNPJ, né? Então, assim, você vai, às vezes, fazer uma... mas eu não tenho CNPJ. Você não tem CNPJ? Não tenho CNPJ. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, essa legalização, né? Para ter uma referência. Não, eu tenho isso aqui, eu pago meus impostos. Até para você cobrar também, né? Eu acho que isso é bem interessante. Mas, voltando um pouco no tema, lá atrás, quais são, então, os meios de legalizar hoje? Eu tenho essa questão e a uso capião, como é que funciona? A uso capião, como é que funciona isso? Quanto tempo? Dá para fazer administrativa? Dá para fazer judicial? Tem que ser com advogado? Como é que funciona? Você tocou num ponto assim que nós hoje estamos muito fã do uso capião, né? Sim. Mas o administrativo, né?
A gente nunca sabe de tudo, vamos Uhum. aprendendo, né? Isso tem assim isso trouxe para nossa profissão, porque assim o pessoal costumava dizer que a profissão de corretor de imóveis, né, de perito imobiliário, ao longo do tempo ali desapareceu. Eu ouvi muito isso, né? Eu tenho 20 anos nessa área, né? E sou um apaixonado por isso que faço. E ao longo do tempo fui ouvindo, ó, é uma profissão que você se formou e ela vai morrer, vai acabar. Eu vou te cortar bem rapidinho, olha só. Eu já ouvi tanto isso, eu já ouvi, ó, o locutor de rádio vai acabar porque a tecnologia vai avançar. Ó, não vai ter mais técnico de informática. Você não vai ter mais. As autoescolas vão acabar, né? A advocacia ela tá saturada. Meu irmão, é assim mesmo, entendeu? E pelo contrário, acho que quando você faz um trabalho bem feito, né? E demonstra a importância desse trabalho, ele vai ser valorizado e ele vai crescer. Né? Como vem crescendo, ainda mais na nossa área, né? Ainda mais aqui na nossa região, né? Então, assim, eu também escutei muito isso, né? Pode continuar. Então, assim, a gente foi ouvindo isso ao longo do tempo, só que a gente não, nós somos brasileiros É e isso não aí. vamos desistir. Então, assim, o uso capião administrativo, ele veio assim para ser um marco, Sim. né, nessa atualidade nossa aí. Você pega uma posse, né, uma Uhum. posse simples e transforma ela no RGI. Em que ponto? Você faz um levantamento de documentos das pessoas, você faz um levantamento cartorial, né? Uhum. Pega lá uma certidão de R$ 11 para trazer informações do local, quem tinha o RGI daquilo ali, saber se naquele documento inicial de posse o seu cliente ele tem alguma cadeia sucessória, né? Que ajuda e Sim. minimiza bastante esse custo. Se ele não tem, não há problema, a gente tem mecanismos legais para poder resolver isso. Então a gente faz o levantamento cartorial, o levantamento da área para saber em que quadro e lote a pessoa está, né? E começa-se uma tratativa, né? Uhum. Que é você ter um advogado, Uhum. você ter um corretor e você ter um arquiteto junto, né? Sim. É os três trabalhando em conjunto para que você monte o processo do cliente e formalize ele, né? Fazer a planta do imóvel, aprovar ela junto ao poder público, né? Fazer um memorial descritivo, né? Uhum. Através do advogado, Sim. levantando as informações dos confrontantes, os confrontantes do local assinando, né? Uhum. E o corretor em parceria, trazendo todas essas informações para dentro do processo, acessando o cartório e finalizando, entregando aquele documento verdinho ou azul na mão do cliente, com o RGI dele final, né? Uhum. Com a área construída dele averbada e dando ele definitivamente o documento final que ele pode vender, né, financiado, Uhum. ele pode dar ele como garantia. Então, o uso capião administrativo, essa fala administrativa, Uhum. é que você pode fazer ele dentro do cartório. Sim, Né? claro. Você não tem aquela questão de Ir pra justiça, tal. aquela Uhum. coisa toda, não. Você monta ele dentro do cartório, né? Uhum. O tabelião, ele passa a ter o poder para gerenciar tudo isso e assinar essa documentação É que ele final. tem a competência para isso, né? Competência para isso, né? De acordo com o que a gente vem ao longo do processo apresentando a Sim, ele. claro. Pode se levar um período de 6 meses a um ano, né? A gente Até que é rápido, né? rápido. Considerando rápido, a gente Uhum. busca fazer no menor tempo possível, né? Uhum. Mas sempre entre 6 meses a um ano a gente consegue finalizar um processo desse. Ótimo, muito bom. Então, assim, eu acho que o que a gente tinha que discutir, tinha que falar, tinha que trazer de informação, muito interessante. Muitas coisas me surpreenderam, até porque, assim, a gente mora aqui há muito tempo. Meu pai, por exemplo, meu falecido pai, né, meu saudoso pai, que Deus o tenha, ele pagou 2 vezes o terreno, né? Ele comprou um terreno aqui, que a gente mora até hoje, e aí, um tempo depois, apareceu um dono, meu pai, né, aquele... Né, nordestino, falou, pago, mas eu não saio. Pagou de novo. Isso aconteceu muito, né? E hoje a gente vê que existe ainda essa discussão, essa guerra. Não, eu comprei primeiro, o documento tá aqui. Por mais que exista isso hoje, ainda é menor do que naquela época de garoto, né? Na época de garoto era assim, comprei um terreno aqui, ó, cuidado, vai aparecer um segundo dono, né? E sempre aparecia um segundo dono, e meu pai foi uma pessoa que acabou pagando 2 vezes. Então as informações foram muito interessantes, eu achei muito bacana, principalmente no que diz respeito a essa divisão aí, Parque Mambucaba, Parque Perequê, né? O Perequê é o Parque Mambucaba, enfim. A questão da importância da legalização aí do comércio, né? A importância da legalização dos imóveis, os prazos, os profissionais, né, que precisa contratar. E como que a gente acha? Aonde você está, né? Como é que a gente faz esse trabalho? Como é que eu acesso hoje o Lucas Marinho? Então, eu vou só dar uma concretizada no que a gente acabou de falar sobre os comerciantes. Sim.
você falou, comerciante às vezes não tem nenhum CNPJ. Sim, né? isso aí. Comerciante, procure um contador. Ah, claro, Procure um claro. contador, abra o seu CNPJ, inicie como um MEI, né? Às vezes Sim. você quer começar devagarzinho, inicie como um MEI, porque assim, a gente tem muita gente de fora querendo contratar serviço aqui, ele vai precisar de uma nota, Sim. né? E isso não é bicho de sete cabeças. Uhum. Pode nos procurar, a gente abre um MEI para você, abre um Simples Nacional, entendeu? Você vai começar a pagar uma coisa simples, isso também te dá uma garantia a nível de aposentadoria. Sim, claro. É muito importante, você paga o ISS, você paga o ICMS, você paga o seu INSS. Isso aí, justamente. Você fica totalmente coberto, assegurado, e você dá uma garantia para quem vem fazer uma tratativa com você. Uhum. Né? Recentemente, eu fui procurado por uma pessoa, ela queria um serviço, a gente tem nota? Tenho nota. Uhum. Eu emito uma nota para você. Então, isso é uma coisa tranquila de se fazer, não é caro, não é bicho de sete cabeças. E quando você for acessado pelo poder público, ele vai ver que você já tem, né, inicialmente os seus documentos do pessoais seu CNPJ e os do imóvel. Entendeu? Ótimo. Quer me achar? É fácil, entendeu? Lucas Imóveis no Instagram. Ótimo. Nosso escritório é aqui na rua Tancredo Neves, número 132. Também no WhatsApp, 24 999574585. Estamos também em parcerias aqui com o seu escritório, né? Sim, tá claro. Sempre Isso, sempre trabalhando junto aí, entendeu? Temos o conhecimento do Parque Mambucaba e de Angra, também de Paraty. A você que vai nos assistir, procure aqui os profissionais que estão gabaritados para poder te dar assistência, né? A gente procura trazer toda a informação que você precisar, te deixar bem tranquilo, né? Antes de qualquer parte financeira, a gente quer o seu bem-estar. Isso aí. Quer que você esteja bem informado, porque assim, nós moramos aqui, né? Queremos ver esse bairro aqui bem avançado e com as pessoas organizadas a nível de documentação. Ótimo. Então agora, as suas considerações finais. Quero agradecer você por abrir esse espaço, né? Agradecer o nosso parceiro aí que esteve com a gente aí nesse período aí. O César é extraordinário, ele fica ali por trás, ele que resolve tudo. Entendeu? Agradecer o seu escritório, né? Dizer para a população que o escritório do Cleito está aqui na Mário das Graças Toledo, né? Tem prestado um bom serviço à sociedade, inclusive semana passada me socorreu bem aí. Isso aí, a gente está aí para isso. Então, assim, agradecer, é um espaço que eu tenho certeza que vai trazer muita informação, né, informações diversas da nossa sociedade. Você aí siga as páginas no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Porque a gente precisa, através desse canal, trazer informações aí para a sociedade de Angra, do Parque Mambucaba, tá bom? Fico muito feliz por você ter vindo, ter participado. E vou deixar a informação aqui, ô César. O Lucas, assim, a gente já foi parceiro de rádio, Verdade. Né? Isso há muitos anos atrás. A gente se conhece há muito tempo, a família do Lucas é uma família também que tem um tempo muito considerável no Parque Mambucaba. E eu fico muito feliz, muito satisfeito, né? Primeiro por ter você aqui, por estar nessa luta. Além das questões imobiliárias, né? Eu vejo aí o seu empenho por Angra dos Reis, pelo Parque Mambucaba. Isso é muito bom, ver pessoas daqui lutando para que o Parque Mambucaba e Angra dos Reis seja um local melhor, né? É muito bacana ver esse crescimento todo, né? Não somente a nível de profissionalismo técnico, mas também relacionado às questões sociais, políticas. Eu acho isso bem interessante e eu te parabenizo, né? E te agradeço por ter vindo aqui no nosso podcast, no Outro Giro. A gente está só começando, eu acredito que tem aí um caminho bem, né, extenso para poder percorrer e outras pessoas estarão presentes. Na semana que vem, o nosso próximo convidado, vou até abrir aqui já vou falar sobre isso. A gente vai estar aqui com o advogado Marcos Tavares, de Paraty, um amigo nosso, um colega de profissão, né? Então, assim, a ideia é a gente estar caminhando junto, né? Tá caminhando junto e, mais uma vez, eu te agradeço e sempre que precisar, as portas vão estar abertas para você. Beleza. A gente está atuando ali no escritório, administrando a empresa, né? Ótimo. Fazendo a contabilidade também de alguns, né? Meio corrido, mas a gente atende alguns amigos aí. E essa parte imobiliária, né, que a gente atua já há bastante tempo e com algumas parcerias, inclusive fazendo a perícia, né? A gente faz perícia judicial aí para quando pinta um problema que a gente às vezes não gosta de atuar, né? Sim, sim. Mas a gente está sempre fazendo a perícia imobiliária aí, fazendo os pareceres aí para as causas judiciais aí também. Tenho essa formação de perito imobiliário, entendeu? Show. Então, muito bom. Tem esse adicional aí para contribuir com a sociedade do Parque Mambucaba. Vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigado aí, um abraço. Obrigado, Lucas. Tudo de bom. Valeu.